que você parasse comigo um minuto para a gente orar? Se possível, dê um minutinho para a gente orar. E vamos estudar essa parte que ela vai falar aqui do apelo para despertar, né? Ela fala de convite, ela fala que a ordem de marcha, não há tempo a perder. Ela tem algumas perguntas importantes aqui, né? E depois ela vai fazer um apelo para que alguém desperte. Vamos ver quem é que ela está pedindo para despertar, quem é que o Espírito Santo está pedindo que desperte. Antes disso, se você puder fechar seu olho, vamos falar com Jesus mais uma vez. Nos dá alegria quando a gente ora, né? Santo Deus e bondoso Pai, queremos estudar a Tua Santa Palavra, Amém, queremos Deus. entender mais os Teus ensinos, queremos ser guiados, dirigidos por Ti Sim, Deus. até a Canaã Celeste. Nós precisamos estar com a mãozinha estendida para que o Senhor nos segure. Sim, Deus. Nós, nesse momento, estamos aqui a estudar a Tua Palavra e sem a iluminação do Teu Espírito, ninguém entende Verdade, Deus. a Tua comunicação. Por isso, nós humildemente pedimos perdão por nossos pecados e pedimos Perdoa-nos. que nos dê a iluminação. Sim, Deus. Ilumina nossa mente para compreender. Abre o nosso coração para aceitar a Tua vontade. Sim, Deus. Será lida, será estudada aqui. Nós rogamos que nos dê a Tua presença, a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, queridos, bons dias. Temos aqui, eu queria abrir com Mateus 20, versos 6 e 7. Quem pode abrir aqui, né? Mateus 20, 6 e 7. Antes de tudo, eu peço oração pela irmã Luzia, do Frutilândia. Está enfrentando uma perda agora nesse momento, nesse dia. Uma tia que a adotou como filha faleceu ontem. Ontem me falaram que iriam transferir para Santana do Mato. O sepultamento ia ser em Santana do Mato de manhã cedo, e eu fui meia-noite. A gente estava lá fazendo a cerimônia fúnebre aqui, de 11 para meia-noite a gente estava na cerimônia fúnebre, né? E isso, Eliane está lá no velório. Então eles iam sair cedo, ali 6 horas. Eu fui para fazer a cerimônia com eles, fizemos a cerimônia, convidamos todo mundo ali que estava de parente, graças a Deus entrou todo mundo, e nós estudamos a Bíblia com eles, né? Cantamos, falamos da esperança que nós temos, que a Bíblia nos dá, e aí fizemos um apelo para que eles estudem a Bíblia sozinhos, para que eles tomem a decisão de querer ir para o céu. Mateus 20, né? Vamos aqui. Ele vai estudar esse texto aqui, vai falar sobre ele. Capítulo 20 fala da parábola da vinha, né? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes a ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu a mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Verso 7. Respondeu-lhes: porque ninguém nos contratou. Então disse ele: ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha, o seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Isso. Então, e cada um deles recebeu o seu salário. Então, queridos, ele não está comparando aqui a situação do mundo a essa chamada de trabalhadores. Veja que ela compara os adventistas do 7º dia ao pessoal da hora 10. Um grupo
foi chamado para trabalhar, outro grupo foi chamado para trabalhar, outro grupo foi chamado para trabalhar. À medida que o tempo foi passando, né? Então aí o tempo ia se aproximando do terminado dia, né? E aí ela faz uma pergunta: por que estáis desocupados? Por que estáis desocupados? Jesus que fez Ela a pergunta. está aplicando aqui esse trabalho ao trabalho missionário, ao trabalho do Senhor, trabalho de Deus, e a vinha é a casa de Israel, e a casa de Israel dos últimos dias sou eu e você, a igreja do Senhor. Nós somos os trabalhadores dessa vinha, né? A igreja de Deus é a vinha, e você e eu somos os trabalhadores. E ela fala aqui, ela chama os adventistas de trabalhadores da hora undécima, ou seja, se eu sou chamado de trabalhador da hora undécima, é porque Jesus está muito mais perto de voltar na minha geração. Amém, meus irmãos? Amém. A nossa geração está muito mais perto de ver Jesus voltar. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Você está perto de ir para o céu? Quem é que se anima com isso? Quem é que se alegra com isso? Eu me alegro, Samara, também. Nós estamos no limiar da volta de Jesus, meus irmãos. Os teus problemas estão perto de terminar. As tuas doenças estão perto de serem levadas ao fim. Os seus sofrimentos com os familiares, com as pressões da vida vão acabar. Jesus está perto de voltar. Então ela nos chama de trabalhadores da hora undécima, né? Então, queridos, e é interessante, ela diz: por que estáis assim desocupados? O ruim é que ela diz isso para nós, né? Porque está assim desocupados aqui o apelo para despertar. A obra está a finalizar-se rapidamente. A obra está a finalizar-se rapidamente e por toda a parte. A página 67 do livro Serviço Cristão, capítulo 9, né? Ela diz assim: e por toda parte aumenta a impiedade. Você também concorda com isso? Do tempo que você aceitou a Jesus para agora, a impiedade diminuiu ou aumentou? Aumentou. Né? Quando eu batizei, no tempo que eu batizei, eu não achava ninguém para dizer que o homossexualismo era algo bom, aceitável e até recomendável. E hoje nós estamos encontrando isso, gente, abertamente dizendo. Então, eu não encontrava que pedofilia fosse uma coisa aceitável e nos outros. E na Europa já tem países querendo liberar isso aí. Está travada, pastor. Estou ouvindo. Estou? Apelo para despertar. Pessoal, isso, meus irmãos, eu estava pelo computador e o computador deu uma pane aqui e apagou. Aqui é um computador reserva aqui, antigo, que eu tenho. O novo, meu filho derrubou e quebrou a tela. Aí está no conserto. Eu estou com o novo, o velho aqui, mas o velho ele trabalha um pouco, depois cansa, apaga, aí eu vim para o celular. Muito bem, então a impiedade está aumentando e aumentou. As pessoas estão sem discernimento do que é correto fazer, né? E aí ela diz o seguinte: temos pouco tempo apenas para trabalhar. Despertemos. O apelo que ela faz aqui ela diz aqui que o apelo para que despertemos da sonolência espiritual e nos consagremos ao Senhor. Tudo que temos e somos, temos que nos consagrar ao Senhor. Então, aí ela faz aqui, ela responde uma pergunta aqui: quem é que
quem é que tem o Espírito de Deus? Quem é que tem o Espírito Santo? Né? O Espírito Santo seria o nosso companheiro e apoio para esse momento difícil do fim. E ela diz aqui que seu Espírito permanecerá com os verdadeiros missionários, irmãos. Amém. Então nós não podemos parar o trabalho Glória a missionário. Deus. Eu quero hoje fazer uma pregação diferente ali no Dom Eliseu, no Eliseu e Central juntos, né? E vai ser parte de um projeto para cada sábado, cada primeiro sábado do mês. Então aí depois eu vou apresentar e vou implantar em todas as igrejas, se Deus quiser. Então, seu Espírito permanecerá com os verdadeiros missionários, proporcionando-lhes poder para o serviço. Porque Amém. só tem um motivo da gente ter o Espírito Santo. Não é para governar o Espírito Santo. Não é fazer como Sansão, que pegava a força que tinha e gastava com as raposas, matando o leão para comer o mel podre de animal imundo. Não é isso. O Espírito Santo vai ser dado para dar-nos poder para o serviço. Verdade. Então, queridos irmãos, o serviço do Senhor, muito especial. Mas, gente, eu tô vendo aqui os irmãos, a igreja, gastando serviço só em prol do ganho material e do divertimento temporal. Nós estamos vendo pessoas trabalhando 3 expedientes. Ellen White diz assim: por que gastas o teu dinheiro com aquilo que não é pão? Então, trabalhando por aquilo que não é pão. Muitos estão assim, aumentar o conforto. E o trabalho de Deus não há tempo a se fazer. Não se tem tempo. Eu tenho amigos em Mossoró que eles começaram bem, mas eles estão desse jeito. Eles trabalham manhã, tarde e noite em prol do ganho material. Então não tem tempo de dar um estudo bíblico, não tem tempo de sentar fazer uma pregação, não tem tempo de estudar a Bíblia, não tem tempo de ler a Bíblia. E aí no final de semana eles estão cansados, aí viajam para curtir praia, passeio, Martins, e a igreja, as programações da igreja, essas pessoas não participam, não estão lá, não estão fazendo, não estão... Essas pessoas, a minha pergunta é, elas vão receber o Espírito Santo? Não. Ela diz aqui que não. O Espírito permanecerá com os verdadeiros missionários, proporcionando-lhes poder para o serviço. Ela diz que nós temos que ter uma atitude. Que atitude nós temos que ter? E ela diz que tem algo impedindo a gente dessa atitude. Aqui no parágrafo 2, ela diz assim: despertem. Mas a atitude é despertar. Despertem, irmãos e irmãs. E a atitude é: não continuem a dormir. Não continuem a dormir. Isso, o texto aqui está combinando com Apocalipse 3, né? Aqui que Laodicea está rica, abastada, não precisa de nada. E Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar da minha boca, né? Então a igreja está dormindo, né? Dormindo. Então despertem, irmãos e irmãos, não continuem a dormir. Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Ela explicando aqui, né? Jesus chama dizendo: vão vocês também para trabalhar na vinha. Vão você também. Por quê? Porque os trabalhadores do começo, Adão e Eva, para frente, os profetas, os apóstolos, todos eles, os cristãos da igreja primitiva, todos eles trabalharam com todo afinco, esforço e esmero o desejo de que a obra terminasse para Jesus voltar. E agora está na nossa mão, irmãos, queridos. Olha aqui, todo aquele que recebeu o Espírito evidenciará isso. Todos os que em verdade recebem a Jesus pela fé trabalham. O texto está dizendo. Maria. Então, se eu trabalho por Cristo, é porque eu recebi o Espírito. Se eu não estou trabalhando por Cristo, ou se eu estou desistindo do trabalho de Cristo, é porque eu não tenho mais recebido a Cristo. Talvez recebi um dia e mandei ele embora, e ele não está mais morando em mim.
o Espírito não está mais. Que o Espírito vem através de Jesus. Jesus vem através do Espírito Santo. Queridos, todo que recebeu o Espírito Santo vai evidenciar, pois todas as suas forças serão empregadas no mais ativo serviço. Todos os que trabalham experimentam um sentimento de responsabilidade pela salvação das pessoas. É um sentimento de responsabilidade que aparece e que os faz trabalhar. Um sentimento de responsabilidade pela salvação dos outros. Então, se eu não trabalho para Jesus, se eu não levo outra pessoa para o céu, eu tenho um pensamento assim, é porque eu não estou indo para lá. Se eu não estou levando alguém para o céu, é porque eu não estou indo para lá. Isso é forte, não é, meus irmãos? Então, queridos irmãos, ela vai dizer assim, ó, Deus pede agora a todos que possuem algum conhecimento da verdade, que são depositários de verdades sagradas, e apresentar as verdades que foram lançadas por terra. Ela diz assim, todos que se conhecem são depositários. Então, se são depositários, são responsáveis, né? E aí ela diz que se ergam e comuniquem a luz do céu a outros. Ela escreveu isso foi um artigo que ela escreveu para a editora adventista da época, a Review and Herald, de 6/12/1893. Se vocês conhecem alguma coisa, então de alguma coisa vocês são depositários. E se são depositários, não fiquem para vocês as verdades, comuniquem a outros. Irmãos, ele vai dizer assim, ó, despertem, irmãos, por amor de si mesmos, despertem. Então, eu escrevi aqui o que é que nós somos no grande conflito em relação à verdade. Somos depositários. O que fazer com essas verdades? Eu escrevi o meu, eu estava aqui fazendo umas anotações aqui para mim. Então, o que fazer com essas verdades? Organizem-se e comuniquem a luz do céu a outros. E de quem é a vantagem de comunicar? De conhecer e comunicar? Aqui. A vantagem para mim mesmo. E que vantagem é? Porque que perigo me ocorre se eu não comunico as verdades? Ela diz o seguinte, ó. Tá aqui. Caso nos forem abertos os olhos para ver, caso nos fossem abertos os olhos para ver os anjos maus em atuação juntos, sentem à vontade, se consideram seguros. Não nos sentiríamos então segurança se Deus nos permitisse ver os anjos maus que estão nos vendo na inatividade e na indolência, e nós estamos nos sentindo em segurança. Ela diz, anjos maus estão em nosso encalço a cada momento. Está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 302. Então, queridos, só a segurança de expulsar desses anjos maus, cairmos no trabalho de comunicar a luz do céu. Agarrarmos a mão de alguém e dizer, vamos fazer um estudo, vamos estudar, vamos evangelizar. Queridos, Deus nos chama a todos. Ela diz o seguinte, tanto os pregadores quanto o povo, para que despertem. Todo o céu está aberto agora. As cenas da história terrestre estão se repetindo em rápido desfecho, achando-nos entre os perigos dos últimos dias. Nós achamos-nos entre os perigos dos últimos dias. Maiores perigos se encontram diante de nós. Ainda não estamos despertos. Precisamos acordar para acordar para isso, estar desperto, é acreditar nisso, irmão. Essa falta de atividade e fervor na causa de Deus é terrível, ela diz. Esse mortal torpor, sabe de onde vem? Ela diz, vem de Satanás. Satanás é que faz... Eu lembro de uma vez uma pessoa me disse que ladrões iam arrombar uma casa. E sabe o que eles fizeram? Eles fumaram maconha na porta dessa casa, com o pessoal dormindo, para que o mau cheiro entrasse por debaixo da porta, para que aquelas pessoas ficassem em torpor. Esse torpor significa isso, né? Drogado, em sonolência completa,
Aí eles pegaram, arrombaram a porta e ninguém acordou. Todo mundo continuou dormindo. Os ladrões entraram, roubaram tudo, levaram, fecharam a porta e eles só acordaram no outro dia com a casa depenada. E disseram, por que nós não acordamos? Depois é que eles descobriram. Teve gente que disse que os outros foram e comunicaram isso, né? Que esse pessoal que faz isso é psicopata, eles ficam rindo de você, né? Ah, eu roubei ela, é uma besta, é uma boba. Então eles não sentem, e vão contar em bares essas coisas. E contaram isso numa cidade que eu morei, aconteceu isso aí. Então, o torpor, queridos, o inimigo está colocando torpor, está entrando na nossa casa, está destruindo a gente. Meu Deus. E ela diz que esse torpor é terrível, esse mortal torpor vem do inimigo de Deus. Ela diz, que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Foi-nos mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as forças para oprimir o povo de Deus. Sabe-se que se o povo de Deus dormir um pouco mais, o inimigo estará seguro quanto a eles, pois é certa a sua destruição. Se o povo de Deus dormir, se eu e você dormir um pouco mais, é certa a nossa destruição. O inimigo está cauterizando a mente de algumas pessoas. Tá, filha? Verdade. Então, que direi a fim de despertar o povo de Deus, né? Ela diz isso, ela repete. Nessas horas finais de graça para os filhos dos homens, quando em breve o destino de cada um será decidido para sempre, o Senhor do céu e da terra espera que sua igreja desperte para a ação como nunca antes. Queridos, qual é o despertamento aqui? O despertamento é a ação. E por que a ação? Porque a ação é a solução para que o inimigo não entre e não nos prenda em torpor e não nos ponha a dormir e não nos coloque em pecados, porque a mente vazia é a oficina do inimigo, né? A oficina do inimigo. E essa oficina do inimigo pode quebrar o nosso carro que está nos levando para o céu. Então, querido, pode colocar a gente nesse torpor momentâneo, pode colocar a gente em algum pecado que prenda a gente e que a gente não suba para o céu. Então, meus amados, ela diz aqui que Jesus diz, através de Ellen White, diz assim, nessas horas finais da graça, para os filhos dos homens, quando em breve o destino de cada um será decidido para sempre, o Senhor do céu espera que sua graça desperte-nos para a ação como nunca antes. Como nunca antes é uma expressão de Ellen White que se repete nos escritos dela, como nunca antes, como nunca antes, como nunca antes, como nunca antes. Então, um trabalho missionário, meu irmão, como nunca antes. E ela diz o seguinte, os que foram feitos livres em Cristo pelo conhecimento da preciosa verdade, ela escreve o nome, preciosa verdade, eu vou grifar isso aqui, preciosa verdade, são considerados pelo Senhor Jesus como seus escolhidos, amém, meus irmãos? Amém. Então a igreja que desperta são seus escolhidos, então favorecidos acima de todos os outros povos da terra. Ele espera que eles manifestem os louvores daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As bênçãos generosamente concedidas devem ser comunicadas a outros. As bênçãos devem ser comunicadas a outros. As boas novas de salvação devem ir a cada tribo, nação e língua e povo. Então, nenhum dentre 100 em nosso meio está fazendo muito mais do que se empenhar em atividades comuns e seculares. Eu comecei com isso de minha cabeça, de minha perspectiva humana. E ele vai estar dizendo aqui, está confirmando. Nenhum dentre 100 está fazendo muito mais do que empenhar-se em atividades comuns e seculares. Não estamos nem meio despertos em relação ao valor das pessoas. Tudo isso que ela está dizendo é o valor das pessoas pelas quais Cristo morreu. Então nós não estamos. Se a gente tivesse, estava ali correndo. Já pensou você chegar no hospital e todo mundo estiver no WhatsApp e você doente, precisando de um atendimento, um hospitalizado, uma pessoa que chegou agora acidentado
e vai morrer, e todo mundo estiver no WhatsApp e ninguém vem atender, é a igreja que está fazendo. A igreja é esse hospital. Esse hospital que todo mundo está no WhatsApp. A igreja é o hospital que todo mundo está dormindo. A igreja é o hospital que não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá. Papai, cadê o povo aqui para trabalhar na questão de salvar esse ferido? Que foi acidentado agora, caiu de moto, vai morrer. Ou bateu um carro aqui. Tem 10 pessoas feridas aqui, precisando de soro, precisando de esparadrapo, pontear, anestesia, outra cirurgia, tá traumatismo craniano aqui. E não tem ninguém lá. Não tem ninguém para fazer o trabalho. Rapaz, eles estão aqui. Um está sendo engenheiro, outro médico, está fazendo especialização, outro passou no concurso, está trabalhando à noite agora. Não, outro está trabalhando no comércio que ele colocou. Ele tem um trabalho, a jornada das 8 horas dele, ainda botou um comércio para a noite. Então, aí outro está numa faculdade, outro está terminando uma outra graduação que ele está fazendo. E aí, não veio ninguém para o hospital, não. Está fechado aqui. Só estou eu, o porteiro. E Jesus é o porteiro. E nós somos trabalhadores desse hospital. O que é que você ia dizer para esses trabalhadores? Você ia dizer, rapaz, esse pessoal não tem pena da vida de ninguém. Esse pessoal não liga quem morra ou viva. Eles são um hospital. E o hospital não tem ninguém. Que prefeito é esse? Que governador é esse? Cadê o médico? Não, o médico está aqui não veio. Então, queridos, é a mesma coisa. Hospital adventista. E o remédio, o trabalho, a pregação do evangelho e o remédio é a palavra de Deus. São as verdades sagradas que você conhece, depositadas. Se os seguidores de Cristo estiverem empenhados, estiverem atentos para os seus deveres, ele ainda disse que é um dever, onde hoje há apenas um, haveria milhares proclamando o evangelho nos países não cristãos. Então, irmãos, por que você devolve dízimo e oferta? Porque você tem responsabilidade nos países não cristãos e você quer mandar missionário para lá e tem que mandar com dinheiro. Ele não vai lá sem dinheiro, não. Então, nós devolvemos oferta, dízimo, para que Deus mande missionários. E por que a gente faz isso? Porque nós estamos despertos. Se os seguidores de Cristo estiverem atentos para os seus deveres, nós os sentimos devedores, onde hoje há apenas um, haveria milhares proclamando o evangelho nos países não cristãos. Por quê? Porque a gente está... então, todos que não estivessem envolvidos pessoalmente no trabalho iriam sustentá-lo com seus meios. Está vendo? Sua compaixão e suas orações. E nos países cristãos haveria muito mais trabalho dedicado em favor das pessoas. Aí ela está dizendo aqui, com o dinheiro a gente manda missionário para os países não cristãos, mas a gente não para de fazer o trabalho nos países cristãos. Amados, que capítulo! Eu vou terminar aqui a minha parte. Milhares de pessoas fluem em grande luz e preciosas oportunidades, mas não fazem coisa nenhuma com sua influência ou seu dinheiro. Influência e dinheiro. Não é só dinheiro e não é só influência. Tem gente lá em Mossoró que dizia assim, não, eu já dou dízimo. Paga um obreiro bíblico. Meu amigo. Não tem obreiro bíblico. Não tem obreiro bíblico para tanta gente. São 300 mil pessoas aqui em Mossoró, meu irmão. Você tem que fazer sua parte também. O seu chamado é para pagar o obreiro, mas você também ser o obreiro. O obreiro trabalha 24 horas. Eu trabalho 24 horas. 24 horas. Eu assino todo mês. Todo ano eu assino uma dedicação exclusiva. Eu não posso trabalhar em nada. Em nada. Não posso. Aqui é um cara ativo para vendas e ganhar dinheiro. Eu não posso fazer. Eu não posso. Toda a minha mente tem que fazer para te ajudar a você conseguir cumprir seu dever. Mas, meus irmãos queridos, eu dizia, você tem que dar o dinheiro, mas você também tem que trabalhar.
Porque é bom para você que os anjos maus estão no seu encalço, meu amigo. Fazer o trabalho de Deus não vai ser prejuízo para você, é ser lucro. Porque você, nesse trabalho, você evita de se envolver com as coisas erradas. Nem ao menos, então está aqui, milhares que conhecem a verdade não fazem coisa nenhuma, nem com sua influência, nem com seu dinheiro, a fim de iluminar outros. Nem ao menos assumem a responsabilidade de manter a si mesmos no amor de Deus, para que não se tornem um peso para a igreja. Então, quando a gente não trabalha, a gente é um peso. Os que não trabalham, não trabalham. Esses que, se fizesse o contrário, sentiriam um peso. E o empenho e um empecilho, para que não se tornem um peso para a igreja. Esses seriam um peso e um empecilho no céu. Por amor de Cristo, por amor à verdade, por amor a si mesmos, eles devem despertar. Então, por amor a Cristo, amor à verdade, amor por outros e amor a si mesmo, devemos despertar e realizar um trabalho diligente visando a eternidade. Louvado seja Deus. Ellen White escreveu Reverendo de Harry 1 do 3 de 1887. A Igreja de Cristo bem pode ser comparada a um exército. A vida de todo soldado é labuta, dificuldade e perigo. Por todos os lados há inimigos, vigilantes, dirigidos pelo príncipe da potestade das trevas, a qual jamais cochila, nem abandona o seu posto. O inimigo não abandona o seu posto, nem cochila. Sempre que um cristão está desapercebido, este poderoso adversário faz um súbito e violento ataque. A menos que os membros da igreja estejam ativos e vigilantes, serão vencidos pelos ardis de Satanás. Que seria se metade dos soldados de um exército tivessem ociosa ou adormecida quando viessem a ordem de estar a postos? O resultado seria derrota, não, meus irmãos? Sim. Não é verdade? Cativeiro e morte. Se algum deles escapasse das mãos do inimigo, seria ele considerado digno de recompensa? Não. Ou seria considerado como traidor da pátria? Traidor da pátria. Ela diz assim, não, ele não seria digno de recompensa. Bem depressa receberia a sentença de morte pelo próprio exército que defende. Por que você não notou, rapaz? Você está em risco a vida de todos nós. Então, se a igreja de Cristo é descuidada e infiel, acha-se envolvida em consequências muito mais importantes. Um exército de soldados cristãos adormecidos. Que poderia ser mais terrível. O que poderia ser mais terrível? Que avanço poderia ser feito contra o mundo que está sob o domínio do príncipe das trevas? Os que no dia da batalha se põem indiferentemente na retaguarda, como se não tivessem interesse e nem sentissem responsabilidade quanto ao resultado da luta, melhor seria que mudassem de atitude ou deixassem imediatamente as fileiras de Deus. Ela diz assim, os que são indiferentes, infiéis e indiferentes, se colocando na retaguarda, melhor seria que eles mudassem de atitude ou então passassem logo para as fileiras de Satanás. Que está perdido mesmo. Né? Está perdido mesmo. Não liga com a salvação. Se é de Satanás, está infiltrado na igreja. Verdade. É melhor que volte para lá. Mas a primeira atitude é a melhor. É mudar de atitude. Duas sugestões aqui de Ellen White. E não é de Ellen White, é do Espírito Santo. E isso vem da Bíblia lá de Apocalipse. Nem é frio, nem é quente. Melhor que fosses frio ou quente. Então, é Deus aqui. Ellen White e é o mesmo Espírito Santo que inspirou. Então, queridos, por que estamos ainda desocupados? Eu demorei mais 20 minutos aí do meu tempo, porque o seu tempo hoje é para a Bíblia mesmo. Verdade. Eu não estou atrapalhando você, que você não vai trabalhar. E o primeiro motivo pelo qual demorei aqui é porque
Isso é Cada frase dessa eu achei de importante. caso de vida ou morte para minha vida e a sua. Verdade, pastor. Você concorda? Então, irmãos, não abandone as fileiras de Deus para de Satanás. E nem se comporte como um traidor desse exército. Volte à atitude certa para que recebamos o Espírito Santo para cumprir a missão e fazermos o trabalho que Deus nos chamou. Porque o inimigo está no seu encalço e no meu encalço. Então, eu tenho um vizinho aqui na frente que eu estou fazendo amizade com ele. E ele já está bem meu amigo. E hoje, se eu ver ele, hoje eu vou oferecer o estudo a ele. Se eu não ver ele hoje, eu ver amanhã, hoje eu vou estar de manhã com vocês aí, Escola Sabatina e Culto, no Dom Eliseu e Central. Eu vou estar de 2 horas no gerenciamento, numa comissão com a Central, de 3 horas até as 3h15. Eu quero fazer um pequeno gerenciamento com vocês. O gerenciamento é só para dizer que todo o empenho esse mês o batismo da primavera, os evangelismos da primavera e preparar esses jovens para a gente colher eles nesse... Online, né, pastor? Gerenciamento. Online, rápido, prático. Não gasto, não, hoje, esse mês, o dinheiro que a igreja vai gastar é no evangelismo, é no trabalho do Senhor, aí local, e vim dia 21 para o Erne, ali o clube trazendo os batizados. A igreja me deu aqui algumas barracas, comprei 6 barracas para sortear entre os clubes que estão fazendo evangelismo, as igrejas estão, e tem clube fazendo evangelismo. Então eu estou muito feliz aqui. Dom Eliseu, valeu, irmã Dalva e Angelina, o Dom Eliseu largou na frente. Aí Frutilândia também largou na frente. A Itajá começou anteontem, Deus seja louvado. Guamaré Bela Vista vai começar hoje. A Central, talvez não comece hoje porque a gente não falou com a diretora. Mas nós vamos tentar sair para divulgar hoje depois do gerenciamento, 3h30. Então, puxa o gerenciamento de 3h15, de 3 às 3h15, 3h15 a 3h30, a gente correr para a divulgação. Bela Vista e Central. Eu não coloquei escala, eu fiz uma escala pessoal. Eu não postei para você, porque esse mês todo é evangelização. Todo. É pastor no campo, visitando, fazendo apelo. Se tudo der certo, eu vou fazer um evangelismo no Alto Rodrigues. Então, eu quero ir pendências. Eu quero que você ore por isso, por bondade, ore. E lute. Vamos mudar esse quadro aqui que Ellen White está dizendo que está acontecendo com a igreja, tá bom? Eu vou comprar um banner para cada igreja, a gente anotar no banner o nome dos professores da Bíblia, para que eu vou colocar lá, professores da Bíblia, o nome desses professores. Quantos estudos cada dupla missionária está dando e quantos batismos ela tem no primeiro semestre, segundo, terceiro e quarto. Aí eu vou colocar lá para a gente colocar na frente, ali no púlpito, para todo mundo ver quem é. Chegar alguma visita, quem são os estudantes da Bíblia dessa igreja? Quem são os professores da Bíblia dessa igreja, né? Então, e a igreja vê se ela está bem ou se ela está mal, se ela está ativa ou se ela está morta. Aí todo mundo vai ver a sua certidão de óbito ou a sua certidão de nascimento. Se a certidão de nascimento é o envolvimento na missão, vai estar lá para a pessoa ver e escapar do torpor mental, o torpor espiritual.